Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e hoje a gente vai falar sobre o Iridium 11 e o impacto nas operações inadimplentes e de reestruturação da carteira do fundo. Então esse aqui foi o último relatório publicado, né, saiu essa semana, e referente a setembro de 2023. Então, o rendimento distribuído esse mês, né, foi de 0,80 por cota. Ele coloca até os últimos centavos aqui mesmo, até a fração, porque eles normalmente distribuem, né, tudo que entra de caixa. E a remuneração bruta de imposto de renda de 111% do CDI. Então, a carteira do fundo tem 126 ativos. Então, a gente vai ver que ela é bem diversificada e o tanto que isso foi importante, né, por conta dessas operações, né, que foram reestruturadas ou estão inadimplentes. Então, no resultado referente ao mês de referência, 31 desses ativos ainda foram afetados pela deflação. Então, além desses problemas aí de inadimplência e reestruturação, teve a deflação, e uma boa parte da carteira do fundo é indexada ao IPCA. Quando você tem inflação muito baixa, você tem uma redução dos rendimentos. O fundo recebeu uma quantia de 563 mil, fruto de pagamento de juros e amortização oriundo dessas operações que estão em reestruturação. Então, ele está recebendo alguma coisa, o valor é bem pequeno ainda, 563 mil, né? Mas são operações que foram reestruturadas ou então que estão inadimplentes, né? Então, é um dinheiro que não era esperado, né? Entrou no fundo, não se sabe ainda o tanto que vai entrar mais para frente dessas operações. A gente vai passar pelas operações aqui, mas é um dinheiro que eles não estão contando. Então, tem os rendimentos mensais, né? Nos últimos 12 meses, o dividend yield do fundo foi de 11,71. Quando você compara aí com a rentabilidade, né, do CDI, você tem 102% do CDI descontado a inflação. Então, assim, em termos da distribuição de rendimentos, foi bom, só que o preço da cota ela caiu bastante no mercado secundário. Se você somar as duas coisas, parece que o retorno foi bem ruim. Mas, na verdade, né, o valor patrimonial do fundo foi impactado por essa questão das inadimplências e tal, que ainda não passou pela contabilidade, né, pelo exame contábil, né, só que deve impactar um percentual do fundo. A gente vai ver mais ou menos qual é o percentual aí dessas operações, quanto que vai ser, que vai conseguir ser reavido ou não, né? Então, isso aí tudo passa aí pela contabilidade do fundo. Mas essa queda do valor do mercado secundário, ela foi muito grande devido a esse percentual que ele tem de problema de carteira, né? Então, foi muito mais questão de marcação a mercado, né, de preço de ativos em queda por conta da taxa de juros futuro, do que propriamente dito por um problema de carteira do fundo. Então, aqui, ó, desempenho do mercado, né, ele saiu de 99,75 aqui, ó, em outubro de 22, e setembro de 23, um ano depois, 78. Então, ele caiu bem, né? Caiu bem uns 20%. Se for fazer a conta, uns 20% de queda. Como ele só distribuiu 11 e pouco, né? Então, mesmo você comparando e juntando a distribuição com a queda, ele ainda ficou no negativo esse ano. Só que essa queda aqui, ela é muito mais por questões de mercado do que por problema de carteira, porque ele não teve um problema de mais de 20% de carteira, né? Ele não chegou a 10%. Então, muito é de marcação a mercado, realmente. Então, a carteira de CRI do fundo, uma coisa que ajudou muito aqui, ó, o maior percentual aqui, 4,82, né? Então, é o maior percentual que ele tem em concentração, e ainda assim, esse percentual de 4 e pouco é fundo soberano, né? Emissor do tesouro, ou seja, não vai ter calote. Segunda maior posição já cai para 2 e pouquinho. Então, são 126 ativos e tem a parte de fundo imobiliário também, né? Então, a parte de fundo imobiliário aqui, ó, maior percentual, 3,88. Então, é uma diversificação muito grande que ele tem, né, tanto em CRIs quanto em FIIs. Distribuição por ativo, então, CRI 71% e FII 19%. Então, tem um meio fundo de CRI misturado aí com FOF, né? Distribuição por indexador IPCA 60%, então por isso quando a inflação cai ela pega o fundo em cheio, né? E justamente por conta dessa parte aqui, essa parte aqui IPCA é muito grande, então toda vez que o IPCA vai bem, o fundo distribui bem, quando o IPCA, né, é baixo, o fundo distribui mal. A distribuição para o setor do real estate é a maior parte do patrimônio, mais de 42%. Como é que foi a movimentação do mês? E aqui ele explica um pouquinho disso que eu estou falando para vocês. A continuação da redução da Selic e a retomada de um cenário inflacionário, ou seja, a queda de Selic caindo, faz com que a inflação seja pressionada. Então, quando você reduz a taxa de juros, você pressiona as pessoas vão começar a se endividar, comprar coisas, e aí puxa a inflação para cima, né?
Então, a retomada do cenário inflacionário deve levar a um efeito positivo na comparação do valor de dividendos distribuído frente ao CDI. Então, deve aumentar o rendimento a ser distribuído, né? Essa questão da redução da taxa de juros. Acompanhamento das operações. Então, essa aqui que é a parte importante, né? Que é a chamada do vídeo, que é justamente qual o impacto dessas operações inadimplentes e reestruturações. Então, olha o percentual aqui que a gente tem, né? Então, o percentual do PL. Então, nesse emissor aqui, ó, BVIC, 1,8, aí 0,39 for casa, 0,24 Gramado Parque, 0,30, né, esse outro Gramado Parque aqui, 0,18. Então, você somando tudo aqui, dá pouco mais de 6%. Então, a carteira, né, que está inadimplente ou reestruturada, está em torno aí de 6 e pouco por cento do patrimônio do fundo, né? Então, não é um percentual muito grande, e o fundo caiu 20%, né? Então, muito dessa questão é inflação também, e precificação do ativo do mercado secundário justamente por conta de momento de mercado, essa coisa toda. E aí ele fala aqui, ó, ativo reestruturado, então esse aqui está reestruturado, tem uma expectativa de 3 a 6 meses voltar a pagar. Esse aqui está em reestruturação, só que só mais de 12 meses. Esses aqui da Gramado Parque são os 3, né? Então esses CRs aqui, eles têm outros fundos, diversos outros fundos aí. Ele fala, ó, vencimento antecipado, ou seja, não tem mais papo, execução da garantia. Eles vão tomar as garantias aí que o pessoal deu para tentar vender no mercado secundário e, aliás, vender no mercado, né, de uma forma geral, hotel, qualquer coisa que seja garantia, e também pegar uma parte do dinheiro de volta, né? Então, isso aqui também é acima de 12 meses. Então, para agora, para pouco tempo, aqui de 3 a 6 meses, tem mais esses outros ativos aqui. Então, JK, VNC, Manara, aqui, ó, o VAN, né? Então, o VAN aqui, ó, tem a expectativa de 1 a 3 meses, porque está em processo de reestruturação. Então, o impacto na carteira é de aproximadamente 6 e pouco por cento. Uma boa parte deve recuperar por conta de garantias, venda de garantia, uma parte que foi reestruturada e tal. Então, acontece, né? O importante, é por isso que a gente fala, né, essa questão de diversificação. Quando você está diversificado, quando acontece algum problema desse, foram 10 ativos aqui, se for contar que são 10 ativos que deram problema, só que o fundo tinha 130 CRI, mas não sei quantos fundos imobiliários, né? Então tinha um monte de ativos e cada um com percentual pequeno. Então quando você soma tudo, toda a parte que deu problema aí por conta, né, dessa crise grande, Covid, essa coisa toda, é um percentual pequeno da carteira. Então essa é a importância da diversificação. Aqui a demonstração do resultado, olha só como é que o fundo faz, né? Aqui em setembro, por exemplo, ó, deu 32 milhões total, 22 de CRI e 8 de FIIs, né? Então foi para 8.800 de FII. Aí deu um resultado aqui de 32, a despesa 2.600. Então a despesa baixa aí dos 10%, né, da receita, que é bom. O resultado aqui, 29. Aí esse aqui são os 563 mil, que era a reserva de resultado, que é aquele resultado lá que... esse aqui vai ficar para reserva agora, mas é aquele resultado que foi conseguido ali com aquelas operações que estava em reestruturação, né? E o pessoal acabou pagando alguma coisa com relação a isso. Então o fundo vai reter, né, como eles falaram, e essa parte que vai ser retida, ela vai ser distribuída mais para frente, mas agora, como não tem previsibilidade, eles não pretendem fazer distribuição. Então, ó, você olha mês após mês aqui, ó, de abril, maio, junho até dezembro, ó, o fundo deu um resultado aqui de 33 e distribuiu 33, certinho, 252. Aqui deu 31.600, distribuiu 31.600, 31.800, mesma coisa, tá vendo? Todo mês ele pega o resultado dele do caixa todinho e distribui, né? Distribui o resultado do caixa todinho. E aqui só vai reter essa parte aqui. Então, o fundo, por isso que é importante essa questão da diversificação. O fundo, todo fundo, ele está exposto a qualquer tipo de problema que pode haver, né? Inadimplência ou qualquer coisa com relação a isso, né? Inadimplências, reestruturações. Quando você tem um fundo que é bem diversificado, ele tem muitos ativos, né? Quando tem algum outro tem impacto, o impacto é pequeno, né? Você vai reestruturando, você vai conversando com relação a essa dívida e você vai ter uma parte, né, dessa parte aí que deu problema na carteira, você tem de volta. A diversificação é importantíssima, não apenas dentro do fundo, né, na sua carteira também. Então, sempre quando você for investir, diversifica em diversos setores, seja fundo imobiliário, ações, renda fixa, FII infra, FII agro, né, tem um pouco de cada ativo na sua carteira, para que se der problema em um determinado setor, uma legislação do governo, uma lei, alguma coisa que possa impactar uma determinada classe de ativos, né, você tem uma diversificação saudável dentro da sua carteira.
Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o like, né? Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui abaixo, né? E aí, o que você achou, né, dessa questão do impacto aí do fundo? E a diversificação, né, foi suficiente para minimizar esses aspectos? Na sua opinião, né, o que você acha com relação a isso? Então a gente tem aqui embaixo também, né, nosso relatório de fundos imobiliários, relatório de FII e FIINFRA, e era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.